Fala galera, continuando nossas correções do Enem, continuando na prova de 2016, prova azul. Vamos lá para a questão? Então a questão é de número 57. O morcego emite impulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos após atingirem objetos no ambiente, trazendo informações a respeito de suas dimensões, suas localizações e dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas, mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta em movimento retilíneo e uniforme de um morcego em repouso. A distância e velocidade da mariposa na situação descrita seriam detectados pelo sistema de um morcego por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos. Galera, essa questão, mais uma questão aí falando de ondas, efeito Doppler, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento para a gente vencer o Enem. Então, essa questão é o seguinte, o morcego, quando ele vai caçar, ou quando ele se movimenta à noite, ele emite ondas ultrassônicas, essas ondas atingem o anteparo e volta, né? Isso é o chamado eco. Então ela vai e volta, esse tempo de ida e volta ele consegue captar isso, e a forma com que ele capta essa onda ultrassônica, está, né? Captando essa onda ultrassônica, ele percebe aonde está o obstáculo, aonde que está a sua presa, né? Além disso, ele consegue saber se o obstáculo está ou não em repouso. De que forma? Pelo efeito Doppler. Então, se ele está em movimento e essa variação está sendo alterada aí, né, de alguma maneira, é por conta do efeito Doppler. Então, ele tem uma percepção dessa frequência, essa frequência alterada, aí, né, que é percebida, ele consegue identificar se a presa está se movimentando, se a presa está parada, ou aproximando ou se afastando. Tá? Então, o que acontece aí é o seguinte, tem uma mariposa voando, ele emite ondas, ele está em repouso, ele emite ondas ultrassônicas, atinge a mariposa e volta. Né? Quais são as percepções que ele vai ter aí, que vão ser diferenciadas? Né? Se ela está se afastando, você imagina eu falando, bate no anteparo e volta. Né? Esse tempo vai ser 1 se eu tiver uma distância. Se ela está se afastando, isso indica que a distância aumenta. Se a distância aumenta, eu tenho um maior tempo também de ida e de volta, porque a velocidade do som não vai alterar. Tá? Então eu tenho aí ele vai ter uma percepção do eco com o tempo aumentado. Então é a primeira característica aí que a gente precisa analisar. A segunda característica é a intensidade. A intensidade ela varia por 2 motivos, aí vamos colocar, que é a potência e pela área a qual você se encontra. Quanto mais você vai se afastando, né, de uma única frequência, claro, quanto mais você vai se afastando, menor vai ser a sua intensidade. Tá bom? Então, essa é a ideia aí desse exercício. Então, se a gente analisar, né, com o exercício em mãos, a primeira coisa que eu falei com vocês, né, como aumenta a posição, né, a distância da mariposa para o morcego, vai aumentar o tempo do eco. Então, primeiro eu vou pôr aqui, aumenta o tempo de retorno. Outra coisa que eu já falei com vocês é em relação à intensidade sonora. A intensidade sonora depende da potência e da área. Então, quanto maior a área, menor é a intensidade. Tá? Então, a gente tem a intensidade e potência sobre a área. Então, se ela está afastando do morcego, a gente vai ter, como é inversamente proporcional, a gente vai ter uma área aumentada, né? Então, a gente vai ter aqui uma intensidade também diminuída. Tá? Opa, o retorno faltou um O aqui, né? Então, aumenta o tempo de retorno e a intensidade é diminuída. O que falta falar aí é sobre a frequência percebida. Então, em relação
a frequência, né, percebida, não é a frequência que ele está emitindo que está sendo alterada. Na verdade, o que está acontecendo ali é uma percepção diferente. A frequência é a mesma, mas como a fonte está se afastando dele, ocorre aí uma mudança aparente da frequência. Então tem uma frequência aparente ali sendo percebida pelo morcego, né? Eu corrigi alguns dias atrás a questão número 49, está aqui em cima. Se você quiser dar uma olhada, eu expliquei lá em relação ao aumento ou diminuição da frequência. Então a gente tem aí, quando um objeto se afasta da fonte, ocorre diminuição da frequência. Quando ele se aproxima da fonte, ocorre aumento de frequência. Então aqui eu vou ter também, como a mariposa está se afastando do morcego, ocorre aí uma diminuição da frequência. Então é isso. O que basta agora é encontrar a alternativa correta, né? Então a gente precisa achar a intensidade aumentou ou diminuiu? Intensidade diminuiu. Então tá aqui, beleza. Intensidade diminuída. O tempo de retorno aumentou. Então o tempo de retorno aumentado. E a frequência diminuiu. A frequência percebida diminuída. Resposta letra A. Beleza, gente? De novo, mais uma vez, me coloco à disposição, caso tenha alguma dúvida, só colocar aí nos comentários, tá ok? Um grande abraço, não esquece de seguir aí para a gente continuar as correções. Na semana que vem vou iniciar também colocando a teoria, né? Então eu vou começar um trabalho aí de sequência com as matérias que eu acho interessante para colocar aí que cai no Enem. Então não deixa de seguir o canal para que você receba todo esse conteúdo. Joia? Forte abraço aí, galera. Boa semana para vocês. Até mais. Tchau, tchau.